Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O vídeo de hoje é sobre regulamentação de convivência, também chamado por muitos de regulamentação de visitas. E a pergunta é a seguinte: o que a mãe pode fazer quando o pai descumpre a decisão judicial que fixou o regime de visitas? Para começo de conversa, esse tipo de comportamento do genitor que de propósito descumpre o regime de visitas, na minha opinião, não é justo com a criança, tampouco com a genitora. Imagina só, a criança está feliz da vida que vai ficar com o pai naquele dia ou naquele final de semana e o pai não aparece ou se atrasa sem qualquer justificativa. Esse tipo de comportamento do pai gera ansiedade, frustração, tristeza, insegurança e até mesmo raiva para essa criança. E no que toca aos interesses da genitora, não parece justo que a mãe fique à mercê da vontade do pai que deseja aparecer na casa dela a hora que ele quiser e ainda exigir o direito de retirar o filho fora do horário ou do dia pré-estabelecido para satisfazer o exercício da convivência entre eles. Ora, a mãe ela pode ter um compromisso, ela pode ter se programado para sair e diante desse inapropriado comportamento do genitor, a mãe é obrigada a se reorganizar e eventualmente até mesmo abrir mão desse compromisso que foi previamente agendado. Enfim, diante do cenário apresentado, o mais adequado inicialmente é a mãe produzir provas para uma futura ação judicial que demonstre que o pai não respeita os horários e os dias de busca e entrega da criança. E a prova mais comum para registrar que o pai está descumprindo a decisão judicial é a comunicação escrita. Essa comunicação escrita pode ser feita por e-mail, WhatsApp ou até mesmo uma notificação extrajudicial. Enfim, o mais importante é que a genitora produza uma prova de que o pai ficou ciente de que ele descumpriu a ordem judicial e esse desrespeito não passou despercebido, tampouco foi consentido pela genitora. A propósito, a mãe ela deve produzir esse tipo de prova toda vez que o pai descumprir o regime de visitas regulamentado judicialmente. E de posse dessas provas, a mãe deve entregar para o advogado. O advogado, por sua vez, vai ajuizar uma ação específica e requerer a aplicação de multa por descumprimento do genitor. Olha só a jurisprudência sobre esse tema. Pretensão de fixação de multa para o caso de descumprimento do regime de visitas acordado entre as partes. Sentença de extinção por falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa. Insurgência da exequente. Acolhimento. Legitimidade ativa da mãe como guardiã das crianças de figurar no polo ativo da ação que visa compelir o executado a cumprir o regime de visitas. Descumprimento admitido pelo pai cuja motivação seria o seu novo trabalho, o que levou a sucessivos atrasos para a retirada dos menores. Necessidade de fixação de multa ressalvado o ajuizamento de ação própria para rever o regime de visitação vigente. Sentença reformada para determinar que o pai cumpra o horário de retirada dos filhos, pena de multa de R$ 100 por dia de descumprimento, recurso provido, invertidos os ônus sucumbenciais. No entanto, existem alguns juízes que entendem que não é possível aplicação de multa em razão desse tipo de descumprimento relacionado ao regime de visitas. Olha só a jurisprudência. Não cabe imposição de multa pecuniária por eventual descumprimento de parte da genitora, já que o interesse em disputa transcende a questão meramente econômica, situando-se no plano de direito do filho de conviver com o genitor. A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor não guardião, assegurando o desenvolvimento e um vínculo afetivo saudável entre ambos, devendo ser resguardado sempre o melhor. Como você viu aqui comigo, em que pese a jurisprudência destacada seja controversa sobre a aplicação de multa por descumprimento do regime de visitas, existe uma tendência dos tribunais a seguir o posicionamento da primeira jurisprudência, admitindo a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial que fixou o regime de convivência. Tudo bem? Pois bem, outra dúvida que surge é se a genitora pode se negar a entregar o filho diante desse cenário apresentado. E qual que é o cenário? Existe uma decisão judicial com dias e horários de busca e entrega da criança ao pai já definidos, mas o genitor não cumpre, desrespeita. Salvo o melhor juízo, a genitora ela não está deixando de entregar o filho porque ela não quer. Presumo que exista uma justificativa para isso. Ora, pode ser que a criança tenha dormido em razão do tardar da noite, aguardando o pai aparecer que sequer justificou o atraso. Pode ser que a criança tenha saído com a genitora,
por conta do pai não ter retirado o filho no dia e na hora previamente fixado na sentença judicial. No meu sentir, nem a mãe, tampouco o filho são obrigados a se submeterem à vontade do pai, que deseja exercer o direito de visitas da forma como lhe aprouver, em descumprimento da sentença judicial. E não me parece também que esse tipo de comportamento da genitora dê aso à argumentação de prática de alienação parental, pois foi o pai quem descumpriu aquilo que foi fixado judicialmente. De outro lado, pensando sobre a perspectiva do pai, pode ser que o genitor tenha mudado de emprego, de residência, não tenha mais veículo próprio. Enfim, os cenários também são variados, mas nesse cenário em que, por força alheia à vontade do genitor, ele não consegue cumprir com exatidão o regime de visitas estabelecido judicialmente, o mais aconselhado é que ele contrate um advogado para ajuizar uma ação de revisão do regime de visitas, de modo que se adeque a essa nova realidade dele, sempre observando e respeitando a rotina do filho, é claro, né? Por fim, e não menos importante, quando o pai deixa de conviver com o filho de forma definitiva, aí a gente está diante do que os operadores de direito chamam de abandono afetivo. O abandono afetivo significa o seguinte, significa a ausência dos deveres de sustento, guarda e educação do pai ou da mãe na vida da criança ou do adolescente. E uma das consequências do abandono afetivo é o pagamento de uma indenização ao filho. Olha só a jurisprudência sobre esse tema. Dano moral, abandono afetivo, espontaneidade do afeto que não se confunde com o dever jurídico de cuidado, decorrente da relação paterno-filial. Caracterização de abandono afetivo. Elementos de informação constantes dos autos demonstram que o réu deixou voluntariamente de conviver com o filho menor, causando-lhe prejuízos de ordem extra-patrimonial. Réu revel que mora próximo à residência do filho, mas não o visita e nem paga alimentos regulares. Desnecessidade da produção de prova pericial para constatar o mal que tal comportamento causa à criança de 7 anos, relatado por testemunha e pela própria genitora. Devida fixação de indenização por danos morais no valor de R$15.000, a fim de reparar o sofrimento comprovadamente causado ao demandante. Ação procedente, recurso provido. É isso, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe e até a próxima.